Olá, irmãos e irmãs de caminhada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da Magia. Eu me chamo Delfo Zencaf e hoje nós vamos estar falando sobre a Cabalá judaica. E eu trouxe aqui, eu convidei uma pessoa, um amigo, uma pessoa muito especial, um cara aí que vem se destacando no meio esotérico, no meio místico, e ele vem falar um pouco com a gente a respeito da tradição judaica. Ele que é criado numa família tradicional judaica, e ele vai estar falando com a gente a respeito da Cabalá e seus mistérios, depois da vinheta. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Klaus, sou da Escola de Ocultismo Prático, gosto muito do mestre Delfos, recebi esse convite maravilhoso e fico agradecido de estar aqui nessa noite. E minha missão de hoje é falar um pouco da Cabalá judaica, né? Falar um pouco porque são mais de 5.000 anos de Cabalá e a gente não consegue falar isso em uma hora, né? Mas a gente vai tentar trazer aqui algumas ideias diferentes da Cabalá hermética e outras Cabalás que tem por aí, né? Primeiramente, assim, cara, é um prazer enorme estar te recebendo aqui no canal Pelos Caminhos da Magia, tá? Quero te dizer que eu te admiro muito, assim, o teu trabalho, e tu é um cara, assim, que vem despontando, assim, nos últimos tempos aí, dentro do esoterismo, né, no geral, dentro do conhecimento místico, e passando, assim, essa filosofia, né, esse conhecimento. Eu só queria saber se o áudio tá bem aí, tudo tranquilo, tá tudo bom? Tá. O pessoal tá me escutando tudo bem aí, qualquer coisa vocês coloquem aí nos comentários, a produção me fez um sinal aqui, eu não entendi, mas tudo bem. Então, assim, deixa eu ver aqui, é isso aí. Klaus, é o seguinte, eu vou aproveitar essa live de hoje, que nós vamos falar da Cabalá judaica, para eu também tirar algumas dúvidas, né? Porque legal. Eu sempre tive a vontade de conversar com um judeu, e você é de uma família tradicional judaica, você foi criado, e você aprendeu a Cabalá judaica na prática. Nós, como é que você chama quem não é judeu? Goi? Góis? Goi. Então, nós, os góis, né? O goi, a gente estuda através de livros, até podemos fazer curso, mas nós temos acesso à cabala hermética, cabala esotérica, né? Às vezes eu falo cabala porque eu sei que a pronúncia correta é cabalá, mas durante muitos anos falando cabala, a gente custa um pouco né? Então, às vezes eu falo cabala, às vezes eu falo cabalá. Mas no fim das contas é a mesma coisa, é por causa do sotaque das línguas, né? Perfeito. Então, assim, a Cabalá, que nós estudamos, que eu estudo, que veio assim, da Rosa Cruz, né? Como você, eu também fui membro da Rosa Cruz, né? Da Morte, né? E da Ordem Martinista, nós aprendemos ali a Cabalá, e da Golden Dawn, então a Cabalá ocidental, a Cabalá esotérica, hermética, né? Eu fiz o curso com o grande Marcelo Del Debbe, né? de Cabalá hermética, né? Mas a Cabalá judaica era diferente. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco aí da tua história, da tua caminhada até aqui, do teu envolvimento, né, que tá no sangue, né? Mas, assim, para 99% das pessoas aqui não te conhecem, como eu falei no início ali, achando que nós estávamos online, mas a gente já estava online. Mas deve ter alguém que não nos conhece, que não te conheça pela primeira vez. Então, fala um pouquinho de você e do teu envolvimento aí, né? Depois nós vamos falar sobre a Esop, sobre a escola, né, de ocultismo, né, prático, e sobre o teu trabalho. Mas, primeiramente, assim, quem é o Klaus Maximus? Klaus é um curioso, ele é um estudioso, né, da espiritualidade, do universo, ele é um estudioso da Torá, né, da Torá, ele é um estudioso aí do Talmud, ele é um estudioso de várias vertentes ocultistas, né? E é engraçado que quando a gente fala de ocultismo, a gente fala de
sem querer ou não, querendo ou não, a gente acaba falando de religião, né? Porque as religiões trazem muito esse cunho ocultista, né? E eu vim de uma família tradicional sefaradi, que são os judeus da diáspora, né? Então, todo mundo aí que é judeu da diáspora é sefaradi, que é da Península Ibérica, é da Península portuguesa, ali, espanhola, né? E todo mundo geralmente vai ter um nome aí com nome de planta ou de animais. Então, não é todos, né? Mas a maioria das pessoas que são judeus de verdade tem esses nomes: Carneiro, Machado, Carvalho, Madeira, Rosa, né? E aí eu vim na família, né, que tem esses sobrenomes também, né? E é uma família que sempre foi muito religiosa, sempre foi muito tradicionalista, de guardar o Shabat, comemorar festas e tudo mais. Então, eu sempre fui um cara de me questionar, né? Questionar coisas. Em determinado momento da minha vida, eu comecei a ver que algumas coisas eram muito dogmáticas, muito aprisionava mais as pessoas, não faziam com que elas se sentissem felizes, né? Porque chega um certo momento que os dogmas impostos por religiões, né, seja judaísmo, islã, cristianismo, eles são mais um peso do que qualquer outra coisa, né? E assim, eu acho bacana quando você tem regras para se resguardar de problemas no meio social. Por exemplo, você beber antes de dirigir, isso não é uma coisa legal, né? E outros tipos de coisas. Você é casado, você vai ficar, né, bagunçando com mulher na rua, ou a mulher com outro homem, vai trazer infelicidade para outra pessoa que você jurou amor eterno. Então, são coisas que são válidas, né, do cotidiano para manter a ordem e a decência. Mas, entretanto, por exemplo, quando a gente fala de comida, por exemplo, comida kasher, o judeu só pode comer comida kasher. Mas por quê? O que é comida kasher? Comida kasher é a comida que é feita de acordo com a kashrut, né? Então, nós temos a kashrut judaica, onde somente um judeu habilitado ele faz o abate de animais. Então, ele tem uma maneira de cortar os animais, de matá-los, né? Sem que eles sofram, né? E aí essa comida feita por um judeu, essa carne abatida e tudo mais, ela é considerada kasher. Ela é uma comida que é considerada kasher. E por que a gente não pode comer uma outra comida? Então, são certas coisas que começaram a vir, né, nas yeshivais, nas yeshivot, que eu comecei a ficar me questionando. E aí, nos dias de Shabbat, na sinagoga, acontecia, sempre tem um minyan. Então, o minyan é um conjunto de 10 homens que a gente se reúne para tirar a Torá, né, de dentro da arca, e a gente passa por ela no todo o tempo. É um ritual antigo, desde a época de Abraham, desde a época de Moshe, na verdade, né? Na época de Abraham não tinha Torá ainda, e na época do tabernáculo se fazia essas coisas com o Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, né? E aí sempre tem aí a parte das paraxás, são paraxás, né? Que a gente lê, são versículos, são partes, né, da Torá, que toda semana tem uma paraxá correta, que fala ali da semana de acordo com o calendário judaico, que aí acaba calhando nos dias de festas, de Yom Tov e tudo mais. E aí algumas coisas no meio que não batiam, né? E eu comecei a questionar um bocado de coisa. Então, cada vez mais eu fazia o caminho inverso de um judeu religioso, que é se abster de coisas que são julgadas profanas, né? Que seriam para o magista, né? Nós somos adeptos, e quem não é adepto à magia é um profano. No judaísmo, quem não é judeu é profano, né? Certo. Então, o ocultismo para o judaísmo seria algo profano. E aí eu comecei a estar mais dentro desse universo, estudando, e comecei a observar muitas coisas que tinha na Torá, no Tanar, que batiam com várias outras vertentes mágicas e batiam com outras religiões, por exemplo, a afro, né? Que tinha também abate e sacrifício de animais, como no judaísmo, antes do Beit HaMikdash tinha também. E aí eu comecei a ligar umas coisas na outra, e comecei a fazer estudos profundos e falar com pessoas de Israel profundos, rabinos e tudo mais, até que eu fui colando muitas peças, e aí eu comecei a ver que, mais uma vez, era dogmas religiosos, e aí eu deixei de ser um cara mais religioso e um cara mais, assim, científico, né? Porque quando a gente fala de ocultismo, a gente fala mais de ciências ocultas, uma ciência, mais do que qualquer outra coisa, né? E aí o dogma, mas eu mantenho tradições, eu cumpro festas, eu levo meu filho no Shabat, na sinagoga, só não sou um cara que sigo ali certas coisas, né, que eu não acho
eu acho escravidão. Isso na ortodoxia, né? No progressismo liberal é mais tranquilo, né? Mas eu sou um cara de linhagem ortodoxa, então eu não consigo estar lá no progressismo liberal. Oh, beleza. E isso não te trouxe assim, agora, assim, nenhum problema familiar, alguma coisa assim, alguma exclusão? Ou, você é isso, você é aquilo, e não? Porque, né? Meu pai... Como a gente vê, às vezes, né, nos filmes, ou nos comentários, quando você não quer seguir aquela tradição familiar ali, o judaico, você é meio que mal visto. Não, você não passou por esses problemas? Passei por muitos. Eu sempre fui um cara de pé firme nas coisas, né? Então, meu pai, durante muito tempo, não ficou sem falar comigo, né? Falou que eu era um cara blasfemador, né? Blasfemador. A família, de modo geral, também, meio que deu uma afastada. E a galera da sinagoga que eu frequentava, que eu não vou citar qual é aqui para não expor ninguém, mas também tive problemas, né? Tipo, problemas entre aspas, né? As pessoas se afastaram, pararam de deixar de vir aqui na minha casa e tudo mais. Mas foi algo assim que foi passageiro, né? Hoje eu continuo frequentando a sinagoga, normal, e a gente tem, né, um certo contato, mas não é nada como antes, né? E o meu pai, ele perdeu pelo cansaço, né? Como eu sou filho, não tem como cortar lá. Ok, deixa eu só dar uma boa noite aqui. Boa noite para o Itaci, o William Bittencourt, que é o mestre Arpócrates aqui da Ordem Mística Luxifrate, Silce Garcia, Chris Richet também, né, que é daqui da Ordem, SR. Quando eu fui da Astro Argento, o meu neófito, ele era o Frater SR. Não sei se é o mesmo, acho que não, né? Ocultismo. Eu acho que a SR é uma aluna nossa lá da Exótica. Eu vejo elas nos grupos ali. Ocultismo Paracientífico, meu irmão, amigo Fernando Viana, meu irmão entre colunas aqui, né? O Hélio, boa noite. Matheus, Luciana, tá? Todos que estão aqui presentes, Ramsés, Sandra, Odirley, tá? Uma boa noite a todos. Klaus, o que é a Kabbalah? A Kabbalah, antes de mais nada, na visão judaica, ela é um estudo profundo, esotérico, de transformação da alma humana, tá? Então, quando a gente fala de Kabbalah, a gente fala de energias na Kabbalah judaica, a gente fala de energias que o próprio homem possui e que ele pode explorar para trazer uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida feliz sentimentalmente e uma vida iluminada, né? Então, existem esses 4 pilares aí que são inseridos dentro da Kabbalah judaica. Então, ela nada mais é do que um estudo da própria força espiritual do próprio homem, na tentativa de encontrar o poder criador, né? Porque se julga que o homem, quando a gente pega lá o texto de Bereshit, lá, né, de Gênesis, você vê Adão e Havá, e lá possuía a árvore da vida e a árvore da morte. Então nós tínhamos uma árvore sefirótica e uma árvore clifótica, né? O homem provou da árvore clifótica e ele conheceu aí a morte, né? Quando a gente pega esses dois conceitos e traz eles para o lado da alma humana, nós temos aí a parte intelectual do homem, que está no cérebro direito, e a parte sentimental do homem, emocional, que está na parte esquerda do cérebro. Então, a Kabbalah, a árvore da morte, seria a parte esquerda do cérebro, aonde o homem agiu pela emoção e age pela emoção, e como consequência tem resultados desastrosos. E a parte direita do cérebro, que traz a ideia da inteligência que Deus deu divina, que ele possui isso dentro dele. Então, a parte da árvore da vida. Então, quando ele foi colocado à prova ali, foi colocado as 2 partes cerebrais dele. E aí, ele tinha esse poder, né, sefirótico dentro dele, e ele decidiu ali, para o destino, né, da humanidade,
comer da árvore que ele não deveria, agindo pela emoção, porque ele olhou a árvore que era mais bonita, uma árvore que era mais atraente, e ele foi pela emoção. Então, ele trouxe a morte para ele, simbolicamente falando, trouxe a morte por causa disso, porque ele agiu pela emoção e não agiu pela razão. Então, a Kabbalah ela trata muito disso, da questão do homem se autoconhecer, se desenvolver, baseado nas sefiras, né? Onde ele precisa estar ali catando até subir lá em Keter, né? De Malhut até chegar em Keter. Ah, bacana. Mas assim, se a árvore da morte é a mesma árvore da sabedoria, do conhecimento. Uhum. Né? Seria representado por Daad. Hã? Seria representado por Daad. O abismo. O abismo, sim. Que é onde se entra toda a sabedoria ali e o conhecimento. Bacana. A palavra Kabbalah, às vezes a gente lê nos livros, traduzem como tradição, aquilo que é passado de boca ao ouvido, e o outro é como recebido, algo que foi recebido, né? Na verdade, Kabbalah é receber. Né? Receber. Quando você vai em Israel, chega em Tel Aviv, você vê muito lá caixas, né, estacionamentos, essas coisas, e aí tem lugar de pagamento. Lá você vê lá Kabbalah escrito, que é local de receber, local de retirada de veículo, essas coisas. É uma palavra comum, né? Ela tem ali só ela tem um nome de Kabbalah, mas na verdade é uma palavra comum no cotidiano israelense, tá? Ah, joia. E assim, então, ela que significa receber, né? E aí também a gente tem aí diferentes, não sei se tradições, agora eu vou te fazer algumas perguntas que são curiosidade minha. Existem o judaísmo tradicional, ortodoxo, tá? E existe, né, o outro que não é ortodoxo, que é, digamos, mais liberal, né? Mas, assim, existem tradições diferentes de judaísmo e que têm crenças diferentes? Ou existe só o ortodoxo e o não ortodoxo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, então. Eu, como estudioso da Kabbalah hermética, a gente encontra, assim, a origem da Kabbalah. Deus, né, passou a Kabbalah para Adão. Outros dizem, Deus passou a Kabbalah para Abraão. E outros que Deus passou a Kabbalah para Moisés. E tem ainda, segundo, agora você pode até me dizer, não, isso não existe, isso é bobagem, que fontes talvez judaicas, né? Então, a princípios judaicos, que dizem que Hermes Trismegisto passou a Kabbalah para Abraão. Então, tem todas essas coisas. Mas, na verdade, então, assim, o que se tem como verdadeiro? Então, vamos por parte. A primeira pergunta foi... Se existem diferentes tradições judaicas. Beleza. Existem vários clãs judaicos, né? Então, vamos lá. Nós temos aí os ortodoxos e os progressistas liberais. Dentro dos ortodoxos, nós temos os ultra-ortodoxos, que nós chamamos de Hassidim. São racídicos, tá? E Haredis, que são os caras que andam com aquelas cartolas, aquelas roupas de preto, né? São os Haredis. Tem os Hassidins e os Haredis, ultra-ortodoxos. Nós temos também os askenazitas, e temos os sefaraditas. Os askenazitas são descendentes mais europeus ali, da Alemanha, da Polônia, da Áustria, da República Tcheca, né? Da parte mais leste da Europa, enquanto os sefaraditas são mais ali, como eu expliquei, da Espanha, de Portugal e de Marrocos, concentrado mais ali nesse espaço, né? Nós temos aí os caraítas, e aí vem um grande problema. Você me perguntou, já respondendo a segunda pergunta, se a visão cabalística, né, é diferente desses caras, porque uns acreditam que foi dado a Adão, outro que foi a Moshe, outro que foi a Abraham. Existem essas correntes no meio judaico, que a Kabbalah, ela foi dada desde a época de Adão, né, que Deus, quando fez o homem, ele já tinha revelado a ele ali a Kabbalah, e aí o homem já carregava esses ensinamentos que foi passado até chegar às gerações de hoje. Nós temos aí a corrente que diz que foi
Abraham. E a maioria dos judeus acredita que a Kabbalah foi dada a Abraham. E que quando chegou lá em Moshe, a Kabbalah já estava mais estruturada do que nunca, né? E até por isso Moshe fez aí grandes prodígios, porque ele entendeu ali qual era o real sentido da coisa. E há uma pequena minoria que acha que Moshe Rabbeinu, que é o Moisés, ele teria recebido a Kabbalah lá no Monte Sinai. Não se tem uma base, tá? Quando a gente pega os livros, tá? Não se tem uma base correta de quem está certo ou está errado. Isso a gente não consegue definir. Se você pegar as correntes, quando você olha Shammai, que é um grande rabino da época, né, antiga, ele acredita que foi dado a Moshe. Mas se você pegar, por exemplo, Maimônides, também foi outro Rav, Maimônides, Moshe Ben Maimon, ele acredita que foi dado a Abraham. E como nós, sefaraditas, somos mais Maimônides, porque o Rambam, ele era sefaradita, para a gente acredita que foi Abraham. E a outra galera que é mais askenazi acredita que foi para Moshe. Agora, o que de fato é errado? Os caraítas. Os caraítas, que são os antigos essênios, que eram muito liberais nas coisas, né? Eles acreditam que a Kabbalah, ela nem é real. Por quê? Porque eles não acreditam na Mishnah e na Guemará. E a Kabbalah é uma tradição puramente oral. Se eles não acreditam na Mishnah e na Guemará, eles não acreditam na Kabbalah de Shimon Bar Yochai e nem na de Baal Shem Tov. E aí é um grande problema que nós temos no meio judaico, como qualquer outro meio social, né? Mas é verdade. A Mishnah são as tradições, assim, é uma reunião de traduções oral, né? A gente chama Torá oral. A Mishnah e a Gemara são a Torá oral. E a Gemara é a parte que complementa a Torá, o livro escrito. Sim. A Torá é o Pentateuco, nós chamamos do Pentateuco. É o seria para o grego Pentateuco. Tá, e assim, e tem alguém que realmente, que talvez pense o seguinte, que a Kabbalah é uma reunião de vários rabinos, ou mestres, ou que durante, ou profetas, né? Porque, veja bem, o povo judeu, ele ficou, né, segundo a Bíblia, né, segundo o Antigo Testamento ali, muitos anos vivendo no Egito, né, foi na Babilônia, e foi assimilando os conhecimentos diversos na Pérsia. E aí, durante séculos, os rabinos, mestres e tal, e profetas foram adicionando o conhecimento que foram adquirindo nesses anos e colocando. Então, a Kabbalah não seria uma coisa já entregue pronta, e sim ela veio sendo construída com o passar dos séculos, né? O que você acha disso? Seria uma coisa assim que poderia também ter acontecido? Na verdade, para nós, a Kabbalah judaica, ela tem uma base, tá? Que foi quando foi escrito o Sefer HaZohar, que é a base dada por Rav Shimon Bar Yochai, né? Ele foi para uma caverna, ficou 12 anos lá numa caverna refugiado, e lá ele teve algumas revelações, né? Algumas pessoas até vão dizer, não, o cara enlouqueceu, porque ele ficou isolado de todo mundo, né? Já ouvi de tudo. Mas, na verdade, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, vamos lá, às vezes as coisas estão no nosso nariz, a gente não consegue enxergar. E a Kabbalah fala disso. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma folha branca. Mas se você olhar aqui, você está vendo o que aqui? Tem um ponto vermelho. Para mim é vermelho. Um ponto vermelho. Isso. Mas o que? Você vê um pontinho vermelho. Isso. Mas o todo a gente esquece. É branco. A maioria disso aqui é branco. E está na nossa cara. Então, quanto mais eu vou afastando, o pontinho vermelho vai sumindo. E agora? O que você vê aqui? Só a folha branca. Só a folha branca, exatamente. Quando a gente deixa certas coisas que tiram a nossa atenção, uma televisão, um celular, um som,
e você fica num local onde tem a natureza, onde você vai poder observar melhor o pássaro, a lua, e tudo que a gente vê no mundo que existe, você tem esse contato direto, você não faz mais nada a não ser poder observar a formiguinha, a planta e a pedra, a serpente que saiu não sei da onde, o animal que atacou o outro para comer, você começa a perceber realmente aquilo que está na sua cara e aquilo que a gente não vê por causa das circunstâncias que nos tiram a atenção. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer correr, tudo é corrido, tudo é para ontem. E aí o Shimon Bar Yochai, quando foi para a caverna, ele se desligou disso tudo, ele conseguiu ter a percepção das coisas que eram ocultas e que estavam sempre à nossa cara. Foi aí que ele escreveu o Sefer HaZohar. E isso foi uma grande experiência para ele, né? Que ele conseguiu trazer a definição, né? Porque lembra que eu falei que era oral? Sim. Então a Kabbalah ela sempre foi oral também, que ela é um complemento de estudo da Torá. Então ele conseguiu trazer ali o que a gente precisava entender, as chaves para poder codificar cada sefira, para que a gente pudesse entender a estrutura de como o mundo foi feito e o porquê nós estamos aqui no mundo. Qual é o real sentido desse negócio todo, né? De estar aqui. Sim. Então ele conseguiu passar isso. Então foi muito importante. Mais tarde, o Baal Shem Tov, ele aprimorou esse conhecimento aí do Shimon Bar Yochai, e aí depois veio o Rav Akiva, depois veio o Baba Sali, depois veio o Mahal de Praga, o Rav Levi, né, o Mahal de Praga, depois veio aí, que é a história do Golem, né, que é pura Kabbalah, o Golem, né? Sim. E começou a vir outros, né? E o último que teve aí um grande cabalista foi o Rav Kaduri, né? Que faleceu há poucos anos lá em Israel, muito conceituado, né? O Rav Kaduri. E hoje tem um também lá que é o Shalom Arush, que é um grande cabalista também, muito respeitado, mas não chegou ainda no nível desses outros que eu falei aí, né? Ah, bacana. E uma coisa assim que eu vi você falando um dia num grupo, né? Que a gente aí pertence a alguns grupos, eu pertenço aos teus grupos, né? Na verdade. E aí você falou assim, vocês brasileiros, vocês querem saber, mas vocês tem muitas coisas que vocês não vão saber sobre o judaísmo, sobre nossos mistérios, porque muita coisa eu aprendi com meu pai, é passado de pai para filho. Então, uma pergunta é se existem mistérios na Kabbalah que nós, góis, que não é passado para nós, e que é uma coisa que ainda o judaísmo conserva como mistério, como segredo, e só é passado, vamos dizer, somente para judeus, ou alguma coisa somente para iniciados? É uma ótima pergunta. Hoje mesmo eu vi uma pessoa, não sei quem foi, que postou fez uma postagem do Thomas Carson, né? Falando sobre essas questões de alguns segredos, e o Thomas é um cara muito respeitado, mas nessa eu tenho que discordar com ele, né? Lá ele fala que um hindu ele poderia conhecer a Kabbalah judaica melhor do que um judeu. Isso seria algo completamente impossível, né? Você, por mais que você se esforce no inglês, você nunca vai falar melhor do que um nativo. Não vai acontecer, isso não tem como, né? E aí o que acontece? De fato, existem alguns segredos que são passados em estudos, né? Das quais somente quem estaria, né? E aí não é uma questão do cara não ser um judeu. Qualquer pessoa pode se tornar um judeu fazendo conversão ao judaísmo. Então, tem uma pergunta, inclusive, no Grande Cortar, tem uma pergunta, eu acho que é a ACR que faz essa pergunta, se é possível uma pessoa se tornar judia. É que depois eu vou deixar as perguntas um pouco para o final, né? Mas ela pergunta aqui, né, se é possível uma mulher se tornar judia. Depois eu procuro aqui. Mas, enfim, continua. Então, a pessoa pode ser se considerada judeu sem ser judeu. Uma pessoa que passou por todas as leis da Halahá judaica, né? Que é a base para poder se tornar um judeu. E ela passou pelo Beit Din, que é o tribunal judaico, que o aceitou. E ela vai ser uma judia como qualquer um, mesmo quem nasceu. Ela vai ser igualzinho uma pessoa que nasceu lá, mesmos direitos e tudo. Tá? Ela pode ter se tornado judia com 60 anos, mas ela vai ser respeitada como qualquer judeu que nasceu com 0 meses lá.
E aí ela vai ter estudos, né? Que ela vai ser revelado para ela algumas coisas do judaísmo, da Cabala judaica, sim, normalmente, como qualquer outro judeu teria acesso, tá? Agora, para o mundo exterior, há certas coisas que não têm a possibilidade de ser passada. Primeiro, por causa do antissemitismo, né? Porque quando a gente passa alguma coisa, dá a ideia de que o judeu ele é superior. Não, a gente é... E isso não é a ideia essa. Então, isso propaga antissemitismo, porque a galera, esses caras se acham, esses caras são assim, e já tem um ódio contra o judeu, né? E por causa também do entendimento que ele não vai ter, porque ele precisa percorrer aí os caminhos das sefirotes, que seria do conhecimento, para chegar no entendimento mais pleno da Cabala judaica. Então é só por isso, mas não é por nada assim, porque não pode, é porque vem muito tradição, e tradição você tem que viver dentro da tradição, né? Não tem como você querer botar os bois na frente das carroças, você tem que estar ali dentro, né? E se você não estiver vivenciando, por exemplo, você não vai saber por que a gente lava a mão na Netilá, né? Por que a gente lava a mão na Netilá? Isso está na Cabalá, né? Você pega lá a Netilá, que é uma canequinha, vai lá, Baru Atadonai Elohim Belial Alam, ao Netilá e Adain, que a gente vai lá, lava a mão. Bendito és tu, eterno Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste lavar as mãos. E a gente lava as mãos. Então tem todo um sentido para o negócio. Se a pessoa ela simplesmente pega um livro lá de Cabala judaica e começa a folhear, né, ou o Yetzirah, né, o Sefer Yetzirah, ela não vai entender nada, porque ela não tem as chaves ali para poder decodificar. É só por isso, mas não é porque é algo restrito, é porque ela tem que começar do começo para poder entender tudo isso. Ah, bacana. E aqui até tem uma pergunta aqui que era uma pergunta que também eu ia fazer, porque a Kabbalah, ela sempre foi de forma oral, né? E tá, mas claro que deveriam ter coisas escritas e tal, né? Como pergaminhos, então alguma anotação assim. Mas o que nós sabemos, o que a gente estuda ao menos, é que a árvore da vida, os seus símbolos, as suas sefirot, os seus caminhos, etc., né? Embora a sefirot e os caminhos são todos considerados caminhos, mas assim, isso não tinha antes, esse simbolismo não tinha. E até é a pergunta que aqui, eu vou botar aqui, né? Que o William faz o seguinte, ó, Mestre Klaus, né? Boa noite. Já houve, deve-se ouvir falar, que por se tratar de uma tradição oral, a Kabbalah judaica não utiliza o diagrama da árvore da vida. Equetal seria algo ocidental e hermético. É correto isso? Olha, vou dizer para você, desse modelo atual que nós temos aí, não realmente é contemporâneo, tá? Mas usar as sefiras sempre usou. Qual foi a base? Os 10 mandamentos, tá? Cada um desses mandamentos estão inseridos diretamente dentro de uma sefira, né? Então, quando a gente fala ali, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui, não cobiçarás, está ligado diretamente a Tiferet, né? Não tomarás o nome de Deus em vão, está ligado em Hud, né? Que é a glória. Então tá tudo interligado. Então os 10 mandamentos, que na verdade são 613 mandamentos, aí você pega a numerologia cabalística 6 mais 1 mais 3 dá 10. Dentro desses 10 está inserido 613 mandamentos, e dentro desses mandamentos tem mandamento para o marido, para a mulher, para o sacerdote, para o levita, para o agricultor, né? Para os filhos, né? Tudo ali, né? No conjunto de estrutura social. E foi tudo resumido dentro de 10 mandamentos, que também seriam as referências das 10 sefirotes. Então, existia esse modelo, mas não da forma como a gente vê o desenho da árvore da vida ali com as sefiras, tá? Uma outra pergunta. Como estudar a Cabala do zero? A Cabalá do zero. E aí, já vamos aproveitar e falar do teu curso, porque eu estou lá na fila, né? Com certeza vou fazer, né? O teu curso de Cabalá, e que você vai fazer, você pode falar aí a respeito, já a pergunta a respeito disso, né? Como é que nós podemos começar a estudar a Cabalá do zero? Quem não entende nada, e o que te orienta?
É uma boa pergunta. Nós vamos dar um curso de Kabbalah, tá? Primeiro, eu vou dar um curso de angelologia judaica com o professor Daher, né? O Rafael? O Rafael Daher. Ele vai dar, mês que vem aí, ele vai estar, já está comigo dando esse curso. O curso vai ser muito mais ele do que eu, porque eu estou dando outras coisas, né? Mas vou participar de uma coisa ou outra. Então, vai estar dando mês que vem o curso aí de angelologia, que vai servir muito para esses estudos. Após isso, lá para agosto, setembro, outubro eu vou estar dando um curso de Kabbalah judaica. E para você começar a estudar Kabbalah judaica do zero, você tem que começar pela Torá. Então, quem não gosta de ler Bíblia, né? O Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bemidbar, que são os 5 primeiros livros, né? Você não vai conseguir entender a Kabbalah judaica, porque a gente tem que pegar os livros da Torá, né? Que é as passagens bíblicas ali, que fala ali do povo no deserto, né, as leis do sacerdote, o tabernáculo, a Arca da Aliança, e aí você começar a montar esse quebra-cabeça judaico, tá? Então começa pela Torá, e depois a gente entra aí um pouco no Talmud, e aí sim entra propriamente dito na Kabbalah, que seria uma parte da Torá oral. Ah, bacana. E também tu comentou comigo esses tempos aí também de um curso de hebraico, né? Do aprender isso também é muito interessante. Eu acho que um complementa o outro, principalmente, sim, né? O curso de hebraico, eu estou com agora o canal, né? Que é o Instituto Kabbalah. A ideia do Instituto Kabbalah, que é um canal parceiro da Exópico, né? Tá lá embaixo lá do canal da Escola de Ocultismo. A ideia é fazer futuramente como o Kabbalah Center, né? Algo parecido com o Kabbalah Center do Berg. E aí, só que trazendo uma visão um pouco diferenciada do que ele traz ali. A gente vai dar esse curso, muito provavelmente gratuito, né, de alfabetização. Eu vou dar o curso alfabetização gratuito lá no canal do Instituto Kabbalah, para a galera começar a entender ali as 22 letras e como pronunciar elas e tudo mais, o alfabeto, e formar palavras, né? Saber ler, que a gente lê de trás para frente no hebraico. Sim, e aí depois, quem quiser avançar para ter uma fluência no hebraico, mas aí eu vou dar um curso que aí já vai ser mais pago e tudo mais. Mas, a princípio, esse curso vai ser, de alfabetização, vai ser gratuito. É o que eu espero fazer aí no Instituto Kabbalah. Ah, beleza. Então, pessoal, assim, ó, o Frater Klaus, né, que ele é o fundador, né, da Escola de Ocultismo Prático, e eu recomendo, assim, porque, olha, lá tem cursos de magia prática, magia tradicional, de tarô, né, também, da Santa de la Muerte, que eu tive a oportunidade de assistir uma aula, gente, muito, muito, muito boa. Inclusive, se você não tem conhecimento nenhum de magia, você vai aprender desde o início como acender uma vela, como consagrar, como trabalhar, como cultuar a Santa de la Muerte. Porque, Cláudio, assim, dos nossos cursos, né, tem pessoas que nos procuram que são muito cruas, assim, né, que estão começando. É verdade. Então, não tem como você passar um conhecimento sem também passar uma boa base, né? Tem pessoas que nunca acenderam uma vela na vida. E eu assisti uma aula, o Klaus me convidou para assistir uma aula lá do curso da Santa de la Muerte, e eu fiquei encantado, assim, então recomendo, façam, porque vocês vão aprender muito, além, né, daquilo que está no curso, mas vocês vão aprender muito mais. Uma pergunta, os judeus, assim, né, de uma forma geral, são reencarnacionistas? Boa pergunta. Então, acreditar na reencarnação é acreditar na Kabbalah judaica. Por quê? Porque é um processo evolutivo da Nefesh. Nós temos a Nefesh, a Ruach e a Neshama, né? Que formam aí o caráter humano e espiritual, né? A Ruach seria aquilo que a gente traz aí de ligação com o divino, e é aquela vozinha que nos faz fazer o que é certo, ou ficar bolado quando vai fazer uma coisa errada. Faço, não faço, estou sentindo que não devo fazer essas coisas. A Neshama seria o teu fôlego de vida, e a Nefesh seria realmente a tua estrutura de alma, né? Então, ela, quando a gente morre, ela se fragmenta, né? A cultura judaica acredita que você não reencarna você por completo, mas uma parte sua, um fragmento seu reencarna. Assim também são as gerações.
Uma parte minha está no meu filho hoje, encarnou no meu filho hoje. E aí meu filho vai encarnar aí parte deles em minha em outras gerações, e assim vai, né? É um ciclo, tá? Então a gente acredita. Agora, quando a gente fala dos caraítas, que não acreditam na Torá oral, nem na Mishnah, Gemara, então eles não acreditam propriamente dito na Kabbalah. Se eles não acreditam na Kabbalah, eles também não vão acreditar na reencarnação. Nós temos também esse quadro lá. Ah, eu sempre tive essa dúvida, né? Porque quando nós pegamos, até na própria Bíblia, assim, até no Novo Testamento, que embora, né, não se sabe o quanto dali é verdadeiro, né, muita mistura, Jesus, né? Tem muita mistura, mas deixa entender que os próprios discípulos de Jesus, né, partindo do pressuposto que Jesus teria existido, eram reencarnacionistas. Tem algumas coisas ali que dá a entender que eles acreditavam na reencarnação. Uma coisa que eu queria dizer, você falou que a árvore da morte, então, a árvore da morte, que é o conhecimento, a sabedoria, que está ligado à árvore clifótica, né? Isso. Atrasa a vida do homem. Então eu te pergunto assim, os rabinos estudam a árvore clifótica? E se trabalha com as clifos? Existe um trabalho prático de magia com o mundo clifótico dentro, assim, os rabinos, ou não, uma coisa assim, não, isso aqui, não vamos lidar, tipo, isso aqui nós chamaremos de demônios, vamos supor, não quero saber que você trabalhar com demônios, ou não, ou os caras se aprofundam na coisa. São mais de 15, né? Então, vamos lá. Bom, a gente estuda tudo, né? A gente estuda a árvore da vida e estuda a árvore da morte, né? Sefirotes e as clifotes, tá? A grande sacada é que a gente vê a árvore da morte como um complemento para o livre-arbítrio, né? Essas forças precisam existir para que a gente tenha poder de escolha sobre as coisas. Então, mas não necessariamente devemos fazer aquilo que a energia da clifa propõe para a gente, tá? No judaísmo, a gente não enxerga as clifas como um autodesenvolvimento, né? Porque, por exemplo, no ocultismo, a gente pega as clifas e entende-se aí, né? Até nos livros do Thomas mesmo, ele fala algumas coisas sobre isso, como um autodesenvolvimento. Você vai, né, trabalhar com certas forças, você vai ganhar aquela porrada, né? E aquilo ali vai fazer você amadurecer diante de um sofrimento, diante de um pânico que você vai ter, de uma provação. Mas para que a gente vai fazer isso se na própria Sefirot ela conduz a gente a um desenvolvimento sem menos dor, né? Você, para poder crescer ali, você precisa evoluir também, né? Então, existe esses contratempos que a gente precisa fazer confrontos, né? Então, a gente pega ordalhas e pega aí as cenas também das Sefirotes e a gente tem que vencer ali. Por exemplo, quando a gente fala de Gevurah, a gente está falando de justiça. Será que todos nós somos justos mesmo? Será que em todos os momentos nós somos justos? Então, se você não é justo 100%, você jamais vai chegar em Gevurah. Será que você é misericordioso diante de algumas situações, como Davi, como Salomão foi? Né? Então você não pode chegar em Hesed. Então, por aí vai. A gente vai pegando Você tem que vencer você mesmo para poder se evoluir. A diferença principal é que na Sefira, você vence você mesmo, sem precisar de forças te empurrando. Já na Clifote existe uma força que vai te dar porrada e você desesperadamente vai mudar porque você vai aprender que algum ser está te penalizando. É mais ou menos essa diferença. Sim. Mas mas tem um perigo de você sucumbir ali, né? Sim. Eu ia atrair, tá dando umas energias que de repente não são legal para você, que você ainda não tem até uma estrutura para sustentar aquela energia ali. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou ler aqui, ó, da Jaqueline. Na cultura judaica, um descendente pode não ser reconhecido como tal pelos judeus, e o que causa este não reconhecimento pelos demais? Você já falou ali um pouco, né, sobre isso. Mas é uma boa pergunta. Vamos lá. Um descendente não é um judeu, tá? Começa por aí. Quem é judeu? Judeu é a pessoa que nasce de mãe judia, não de pai judio. Pai, não, na lei judaica que determina o que é ser judeu, que legaliza isso para o Estado de Israel, pai judeu não diz que você é judeu. Tanto que eu até falo sempre, Silvio Santos não é judeu, de verdade.
A galera chama ele de judeu porque ele tem grana, e rabino não é bobo. Ele quer botar um cara daquele na sinagoga dele, né? Eu também faria isso, com certeza. Mas, a verdade é essa. Mas ele, na lei judaica, ele não é um judeu, porque a mãe dele não era judia, era brasileira, né? Abravanel é o pai de Isaac, e aí o pai, não, o tataravô dele lá, e aí vem descendo ali numa escala de homens, né? A grande maioria da genealogia do Abravanel, até chegar no Silvo, do Senor, né, foi homens. Então ele não é um judeu de verdade para o Estado. O que acontece se ele quiser? Mas ele é um cara que está no meio ali, né? O que acontece? Ele tem que passar por um processo de conversão como qualquer pessoa que não é judia. Então o Estado de Israel só reconhece quem é judeu quando é filho de mãe judia, tá? Aí vem algumas classes que estão sendo estudadas hoje. Binei Anusim. Quem são os Binei Anusim? Os filhos dos forçados. A galera que entrou aqui, por exemplo, vieram agora esqueci o nome dela, a Mônica Levi. Ela fez um estudo aí e viu que muitos judeus vieram para o Nordeste, né? Na época de Maurício de Nassau. Se instalaram lá em Pernambuco. Eu vi um documentário a respeito disso. E dali eles foram para os Estados Unidos fundar Nova York, porque Maurício de Nassau caçou todo mundo, expulsou porque ele era cristão doente, e teve uma série de coisas. Dali ficou muitos descendentes. Esses descendentes perderam a prática por causa da Inquisição. E existe um estudo, uma árvore genealógica, inclusive até lá no Carrazur tem, né? Essa árvore desses judeus, e começa a identificar aí algumas coisas, algumas pessoas, algumas famílias. Essas pessoas estão sendo estudadas para poder ser recebido, fazer o que nós chamamos de techuvá. O que é techuvá? É o retorno. Techuvá é o retorno à vida judaica, tá? Recuperar essas pessoas para a vida judaica. Inclusive tem rabinos aí, como o Rabino Ventura, o Eliel Hask, o Jacques Kuckerkorn, tem vários rabinos aí que têm feito esse trabalho de trazer os Binei Anussins para esse lado aí das famílias, para techuvá, né? E também tem aí a classe de Binei Noah, que a galera acha que é judeu, mas na verdade não é reconhecido. O Binei Noah, ele era um cristão, e de repente, em determinado momento, ele começa a se defrontar com a Bíblia, e olha a Bíblia ali, ele pode ser católico ou pode ser protestante, e ele vê que as coisas estão meio erradas, não batem. Há muitas discordâncias da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e o Tanakh, que é o Velho Testamento. E aí ele começa a buscar fontes judaicas, mas o judaísmo é fechado, não é para todo mundo que é aberto. E muitas das pessoas não conseguem uma conversão ou até mesmo acesso a uma sinagoga, por causa de antissemitismo, de outros fatores, né? Porque tem muito oba-oba também, a galera quer entrar, e aí começa a haver regras, não quer seguir. Então, para poder preservar isso, os rabinos, eles meio que dificultam mesmo um não-judeu a estar no meio. Mas ele começa a testar ali e ver. Ele passa um período estudando, ele foi aceito pelo rabino. Mas aí ele chega em determinado momento, ele vê assim, poxa, eu não vou deixar de comer carne, porque a carne, deixar de comer carne, o hambúrguer do McDonald's, né? Porque a carne tem que ser caché, e aqui não tem hambúrguer de carne caché, né? Só em São Paulo que eu vou achar isso, lanchonetes especializadas, né, em carnes cachés, né, hambúrguer, essas coisas. E aí ele começa a ver dificuldades, né? Aí ele vem aí o rabino sugere para ele, não tem problema, você pode estar aqui assistindo o Shabbat, você pode comemorar a festa, você não precisa cumprir todas as leis judaicas que um judeu deve cumprir. Você só precisa cumprir 7 leis de Noa, as 7 leis de Noé. E aí a pessoa se torna um Binei Noa. Ele não é um judeu, mas ele pratica o judaísmo. Ele não vai avançar, por exemplo, na Kabbalah muito interna, né? Mas ele vai ter um conhecimento ali também até um certo ponto. E é isso que acontece, tá? Então, você pode ser judeu, você pode ser... E também agora tem uma classe de cristãos que começaram a botar talit, kippah e tudo mais, e fazer cultos, né? Só que isso não é judaísmo. Cristianismo e judaísmo não bate. Cristianismo e judaísmo não bate, assim como o judaísmo e o islamismo não bate. Então não tem nada a ver. Se você vê uma igreja com práticas judaicas, é apenas uma igreja com práticas judaicas, né? Tipo Ensinando de Sião, de Minas Gerais, de BH. Eles dizem que são judeus, mas eles não são judeus, não são reconhecidos como judeus.
o Matheus Andona, o Marcelo, o pai dele, eles não são judeus de verdade. Por quê? Porque eles são cristãos, né? Ou eles são cristãos e acreditam em Yeshua, ou eles são judeus e não acreditam em Yeshua. Então, o Estado de Israel, para ser judeu, você não deve acreditar também em Jesus. A gente não acredita em Jesus como um Deus, tá? Sim. Isso é uma das coisas também. E o cara tem que cumprir leis, né? Para você reconhecer um judeu, ele tem que cumprir leis aí judaicas, a mínima, né? Minimamente leis judaicas, né? E comemorar as festas, que são as tradições. Shavuot, Purim, Sukkot, Lag BaOmer, o Pessah, Hanukkah, enfim, várias festas que a gente tem durante o ano aí, né? Tá, bacana. Ótimo, bela resposta, então, foi bem respondida aí. Vamos ver aqui, mais uma pergunta. Por que tantos, o Itacir, por que tantos rabinos e até mesmo cabalistas judeus têm tanto cuidado ou reserva ao falar da Cabalá prática? Boa pergunta, ótima pergunta, né? A Cabalá, quando chega um determinado momento de conhecimento, se você não tem um respaldo, tá? Você pode enlouquecer. Então, aconteceu de alguns rabinos enlouquecerem estudando Cabalá, tá? Então, a Cabalá não é assim para todo mundo estudar e não é para ser revelada a todo mundo, porque tem certas coisas que causam impacto mesmo na vida da pessoa e ela realmente pode enlouquecer. Os conceitos. Imagina você ter um conceito de que o céu é azul. E você está olhando o céu ali e todo o tempo ele é azul e todo mundo vê, não, é azul. Em determinado momento você estuda Cabalá e vê, pô, o céu não é azul, é verde. Isso pode te dar um choque enorme. Não, peraí, cara, eu vejo o troço azul há 30, 40 anos. Então, existem esses cuidados, tá? Não é nem até judeus, não tem judeus que não podem avançar muito aí na Cabalá. Bacana. Deixa eu ver aqui. Assim, teve uma época em que as mulheres dentro do judaísmo, elas podem estudar a Cabalá judaica é ensinada para as mulheres ou tem uma certa reserva, assim? Ótima pergunta. Eu estou achando bacana que a galera está fazendo perguntas boas, muito boas. Bom, vamos lá. Na ortodoxia, não. Então, se uma mulher quiser ser judia ortodoxa, ela vai ter que entender que na tradição judaica ortodoxa, ela entra na sinagoga, ela senta separada do homem, ela fica lá atrás, tá? Os homens ficam na frente ali, perto da arca da Torá e perto do oratório, da onde se faz as rezas, né? No judaísmo reformista, progressista, existe até rabinas e até mesmo rabinos gays, né? O liberal tem isso. Então lá a mulher vai estudar como um homem qualquer, vai usar talite, que não é permitido na ortodoxia a mulher usar o talite, né? Vai botar kippá na cabeça, que também não é permitido para a mulher. Na ortodoxia se usa um lenço, né? Até botei umas fotos minhas no Facebook dentro da sinagoga, onde a trívia está com lenço na cabeça, só entra com lenço lá dentro e tudo mais. E na ortodoxia não é obrigatório lenço, nem nada, pode entrar com um bonezinho. A bonezinho também pode entrar na ortodoxia, as mulheres, mas ela tem que tapar a cabeça de qualquer forma. Já no reformismo, ela vai poder entrar sem tampar, cabelo solto, tudo mais. Então, o reformismo, como diz, já é reforma liberal, né? A ortodoxia traz aí a tradição desde a época de Moshe, né? Desde a época do tabernáculo, que é assim, na ortodoxia vai ser sempre assim. Então a mulher pode estudar no movimento progressista liberal, pode. Se ela quiser ser ortodoxa, ela vai... outro detalhe. Se você quiser ser reformista liberal, somente você pode se converter, sem problema. Sua família pode ser do candomblé, o outro ser hindu, não tem problema nenhum. Mas na ortodoxia, se alguém quiser se converter, tem que ser todo mundo, tá? Até o filho. Só aceita a família inteira sendo convertida ao judaísmo, tá bom? Isso aí tem até um fundamento, né? Assim, uma certa lógica, porque a família estando unida, né? Se você tem uma esposa que não concorda com você, ou um filho, isso vai trazer certo problema, né? Vai trazer desunião e tal. Então, a família tem que estar unida e também fazer parte daquela sociedade, né? A família no todo. Acho que a família é muito importante, eu acho. Acho não.
em todas as culturas, mas no judaísmo principalmente, né? E É por antes, isso assim, até é por isso até que a maçonaria faz um pouco isso, baseado na tradição judaica, né? Que também foi utilizada pelos egípcios, né? A gente fala de Hermes Trismegisto, essas coisas. Houve aí uma grande troca, né, entre o povo hebreu e o povo egípcio, né, do povo do quemetismo, em muitos aspectos, tá? Desde os aspectos mágicos até os aspectos de leis e os aspectos de morais, né, de tradições morais. Então, houve aí uma grande troca entre esses dois povos, e por isso, quando a gente fala de maçonaria, de Rosa Cruz, a gente vê baseado nessas tradições, nessa seriedade, nessa, talvez, para quem é liberal, uma severidade, mas é porque é baseado nessas tradições antiguíssimas, né? Mostra, verdade. Então, acho que a última pergunta que eu tenho aqui é, faz o curso do Klaus aí, ó. Como posso iniciar meus estudos com a Cabala? Quais livros posso ler? Como posso iniciar a prática? O Augusto Guedes. Cara, deixa eu ver. Não, hoje eu estava com um livro aqui, não está aqui agora, mas enfim, vamos lá. Você quer começar a Cabalá judaica? Se você quer começar qualquer Cabalá, a gente tem várias pessoas aí dando, né, aulas e cursos. Tem o Léo Lousada, tem o Del Débio, tem aí até o Mestre Delfos aí daqui a pouco pode dar até o curso, saca muito também. O Jorge Flores está aí presente, né? Dá também o curso de Cabalá Hermética. Agora, a Cabalá Hermética e a Cabalá Esotérica, ela é muito mais voltada para o lado magista, né? O lado de desenvolvimento ali, de sabedoria mágica, de autodesenvolvimento e expansão da mente. Quando você fala de Cabalá Judaica, você não vai conseguir estudar Cabalá Judaica se você não começar pela Torá. Então, a Torá, mais uma vez voltando aqui, é o principal livro para começar a Cabalá Judaica. Você tem que ler ela todinha, as parachotes todinha, e aí, a partir disso tudinho aí que você lê, você vai pegar no livro do Zohar, você vai pegar no livro do Esplendor do Zohar também, que é um outro livro muito bom. Aqui, ó, você vai começar a ler. Tem aqui, né? Ó. O livro do Esplendor, né? Isso. Bacana. Aí você vai começar a entender e vai ter algumas chaves para desvendar algumas coisas, tá? Mas se não ler Torá, você não vai conseguir entender a Cabalá Judaica nunca. Olha, tá aí. Beleza. Klaus, sei que você daqui a pouco deve ter alguma live aqui, daqui a pouco, né? Você faz todos os dias tem uma live, né? Qual é a tua direção? Assim, como é que as pessoas fazem para fazer contato contigo? Eu tomei nota aqui de algumas coisas e você pode até, né? Vamos ver aqui o que eu botei aqui, ó. Teu Face. Eu botei aqui, bacana. Ó. Bacana. É isso aí mesmo? Então, você consegue falar comigo pelo Face, né? Exatamente isso aí. Ou só botar Klaus Máximos lá, você vai achar o Instagram, né? E pelo canal da Escola de Ocultismo Prático, o canal do YouTube, você vai ver o Insta também da escola, aí você consegue falar comigo. E você vai conseguir ter contato sempre pelas lives que eu faço lá, tem sempre lá meu WhatsApp, tem as coisas lá. Você fala comigo diretamente, se precisar. Ah, beleza. Klaus, gente, assim, ó, o Klaus é um cara fantástico, tá? É um cara que está aí com a escola de ocultismo prático, contribuindo muito para o conhecimento, né? Trabalha assim com vários sistemas, né? De magia, e tem aí também fazendo, como é que se diz? Não é sociedade que a gente costuma dizer. Parcerias, né? Com outros mestres, com outros professores, aí, agregando à escola, né? Tem as magias dos dragões lá, né? Do alento do isso, dragão. é exato, que eu quero trazer aí para fazer uma live com a gente aí. E várias outras pessoas, como aí o Rafael, né? O da Hair, né? Esses dias eu assisti uma live com você, uma live já de algum tempo. É um cara que está sempre também, sabe muito, né? Faz a tradução de livros. E o Klaus é uma pessoa assim que eu recomendo muito os cursos dele. Eu mesmo sou teu seguidor, né? Sigo aí nas redes, estou sempre nos grupos. Nós, aí, né? Eu também aprendendo, sou um né? E aprendendo muito com o Klaus. Então,
recomendo, né, os cursos, e aí agora quando começar aí o curso de Kabbalah, eu já tô lá, né, já tô só esperando abrir para fazer também com o Klaus. Klaus, Bacana. assim, ó, deixa eu só tirar aqui, que eu, no fim, aqui. Gratidão, Klaus, tá, por tu ter estado conosco, minha. tá? Muito obrigado. Eu posso ensinar um banimento judaico aqui Por favor. para a galera fazer de noite? Vamos lá, então. Ó, existe o ritual menor do pentagrama, né? Existe vários rituais aí, né? Os 4 de Salomão, um monte de coisa aí para fazer banimentos de energias ruins, né? Certo. Esse ritual aqui, depois eu vou passar para o Delfos. Ele não vai poder escrever aqui, mas eu vou passar para ele botar na estrutura do vídeo, né? Se ele quiser botar aí para a galera. Ou então nos comentários ali, né? Um banimento um banimento bem forte, tá? Se quando for dormir de noite, se não quiser ser atentado por nenhum espírito desgraçado, né? Que fica aí atentando os outros e fica tentando sugar a sua energia. Ou ser atacado, né? Os magos aí gostam, quando o cara tá dormindo, o cara tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. Tem que ligar. Só fica assim o tempo todo, né? Aí, é o seguinte, ó. Você coloca a mão aqui, ó. Eu vou falar as palavras aqui, claro que vocês não vão conseguir, vocês vão talvez conseguir ouvindo, repetindo o vídeo aí, algumas vezes vocês vão pegar. Mas eu passo pelo WhatsApp, eu passo por Delphi, ele coloca aqui escrito, é bem facinho, não tem segredo. Você bota a mãozinha aqui, ó, na fronte, onde é o chakra Ajna, aqui, né? Onde é o terceiro olho que você tem aqui, ó. E aí você vai falar a seguinte palavra assim, ó. Adonai. Adonai. Tissevaô. Tissevaô. Imano. Imano. Misgave. Misgave. Lanu. Lanu. Elohei. Elohim. Yaakov. Yaakov. Selá. Selá. Adonai. Adonai. Tissevaô. Tissevaô. Asheadan. Asheadan. Boterabá. Boterabá. Fantástico. Adonai Oshia. Adonai Oshia. Amelech. Amelech. Yanenum. Yalenum. Veum. Veum. Coreno. Coreno. Exatamente. Aí você vai fazer Adonai Tsevaô, Imano, Misgav, Lanu, Elohei, Lakov, Selá. Adonai Tsevaô, Asheadan, Boterabá, Adonai Oshia, Amelech, Yanenum, Veum, Coreno. E aí, ó, beijou na sua mão, agradecendo a Adonai, e você vai dormir tranquilo. Ninguém vai chegar perto de você. Pode ter certeza. Olha aí, gente, que legal. É muito bacana. A tradução diz assim: o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus do meu povo. O Senhor dos Exércitos está comigo. Ele impedirá que qualquer coisa ruim possa me acontecer. Então, é basicamente isso aí. E é muito legal fazer isso aí, que vocês vão sentir a energia realmente banindo tudo que é negativo aí perto de vocês. Gratidão. Muito obrigado, Klaus Maximus, Frater Klaus, pela presença. Obrigado. Pela ótima live. Depois eu já vai estar disponibilizado lá no canal, pelos caminhos lá, né? E gratidão, e eu vou te convidar mais vezes aí para te vir aí passar um pouco do teu conhecimento aí, falar de outros assuntos, né? Como a Santa de la Muerte e etc. É uma egrégora que está crescendo muito. E lá no canal também, a gente quer te o voodoo. Legal. São assuntos bem bacanas. Que acompanha lá, tem aquele rapaz que está viajando lá, que está lá em Berlim, né? Isso aí. Muito bom. Frater, gratidão. Vou encerrar aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. Todos que estavam com a gente aqui. Eu vou pedir ali, não esquece de dar o seu joinha lá. Inscreva-se no canal Pelos Caminhos da Magia. Tá? Dá uma curtida lá no canal, que isso ajuda a gente, né? Ajuda o nosso trabalho aí. E a gente vai crescendo e podendo, né? Quiser acionar o sininho lá para ser informado toda vez que tiver live, tá? Vai ajudar bastante, tá? Gratidão, uma boa noite a todos. Então, fique com Deus. Shalom, Roquimar. Shalom, Roquimar.